Sejam bem-vindos. O meu nome é Zafenati Paneia, e com a ajuda da Bíblia e de Deus, estou aqui para vos revelar coisas ocultas. Coisas que estão na Bíblia, mas o Senhor do céu e da terra escondeu estas coisas dos sábios e dos intelectuais e as revelou aos pequeninos. Muito bem, sem mais demoras, vamos ao nosso assunto. Por séculos, a cristandade tem celebrado o nascimento de Jesus, fixando-o no dia 25 de dezembro. Uma data amplamente conhecida, lembrada e comemorada em todo o mundo. Mas há um outro momento crucial na vida de Jesus, um momento que marcou para sempre a história da humanidade: a sua morte. Vários textos da Bíblia mostram que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, seria lógico Deus colocar nas Escrituras essa data importante, e não a data do seu nascimento, pois não há nenhum texto que diz que Jesus nasceu pelos nossos pecados. Curiosamente, para muitos, a data exata da sua morte permanece um mistério. O domingo de Páscoa, conhecido como o dia da ressurreição, tornou-se o foco principal das celebrações. Mas nenhum aniversário calha sempre no mesmo dia da semana. Sendo uma data importantíssima, uma data que salva toda a humanidade, as Escrituras sempre guardaram essa data emblemática. Então, para a descobrir, vamos olhar para a Bíblia e voltar para o último dia de escravidão no Egito. Que conexão há entre a libertação da escravidão no Egito e da libertação da escravidão da morte e do pecado? A resposta vai mudar completamente a forma como olhas para o sacrifício do maior homem que já viveu. Antes de avançarmos nesta descoberta, não se esqueça de se inscrever no canal para receberem sempre os vídeos publicados. Carrega também no sininho, assim receberão um alerta quando for publicado um novo vídeo. E não se esqueça, partilha com os teus amigos. Vamos então até ao Egito através das Escrituras. Abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, o capítulo 12. Neste capítulo, Deus vai nos revelar o primeiro mês do ano. No Egito, a escuridão toma conta dos céus. A lua está oculta. É a primeira noite de lua nova. Este mês será o começo dos meses. Será para vocês o primeiro mês do ano. Êxodo capítulo 12, versículo 2. Êxodo capítulo 12, no versículo 3, está escrito: No dia 10 deste mês, cada um deve escolher um cordeiro para a sua família. E o versículo 6 diz: Será guardado até ao dia 14 deste mês, ou seja, Abib. O versículo 11 diz que o dia 14 é celebrada a Páscoa. Mas o que significava a Páscoa? Os versículos 26 e 27 respondem: Quando os vossos filhos vos perguntarem, o que é que esta celebração significa para vocês? Respondam: É o sacrifício da Páscoa para o Senhor, que passou por alto as casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas poupou as nossas casas. O versículo 42 acrescenta: Esta é uma noite em que celebrarão o facto de que o Senhor os tirou da terra do Egito. É uma noite que todo o povo de Israel deve celebrar para Deus, por todas as suas gerações. A Páscoa passou a ser uma comemoração anual da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. O versículo 51 finaliza: Naquele mesmo dia, ou seja, 14 de Abib, mais tarde Nisã, o Senhor tirou os israelitas e as suas multidões da terra do Egito. No dia 14 de Nisã, Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito. A Páscoa é uma festividade que o seu povo comemorava anualmente, sempre no dia 14 de Nisã, para se lembrarem desse ato grandioso. A Bíblia nos revela como os israelitas contavam os meses e as semanas. Isaías 66, versículo 23 diz: E, de lua nova a lua nova, e de sábado a sábado, todos os humanos virão para se curvarem diante de mim. Estas palavras ecoam através do tempo, gravadas nas Escrituras Sagradas. Mas qual o seu verdadeiro significado? O que revela a lua sobre a conexão entre os céus e o sacrifício mais importante da história?
Pode ela, silenciosa testemunha do tempo, desvendar o momento exato da libertação da humanidade? Desde a criação do mundo, a Lua tem marcado tempos. O seu ciclo, de poucos menos de 30 dias, divide-se em 4 fases principais: Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Para os israelitas, esses movimentos não eram meros detalhes astronômicos, mas sinais do próprio Criador, determinando festas, celebrações e momentos sagrados. Ao olharmos para o calendário lunar, conseguimos perceber que todos os meses, da lua nova até a lua cheia, passam 14 dias. E o primeiro mês, israelita, Abib, ou Nisan, calha sempre no equinócio da primavera. Então, a primeira lua nova do equinócio da primavera marcava o início do primeiro mês, e 14 dias depois, na lua cheia, era a Páscoa. A data da morte de Jesus não está perdida na história, está escrita nos céus e gravada na palavra de Deus. A lua nova marca o início do mês sagrado, a lua cheia ilumina a libertação da humanidade. Se está pronto para desvendar os mistérios ocultos entre os céus e as Escrituras, continua conosco nesta descoberta. A revelação apenas começou. A lua cheia iluminava a noite da redenção. O ciclo dos céus marcava a hora exata da libertação. E, 1545 anos depois do sacrifício do primeiro cordeiro no Egito, sob essa mesma lua cheia de Nisan, o cordeiro principal seria sacrificado, não para salvar apenas um povo, mas para redimir toda a humanidade. Desde o Egito até Jerusalém, desde Moisés até o Messias, a história da Páscoa não era apenas um evento do passado, era uma profecia viva, marcada pelos céus e cumprida na estaca. Naquela noite, Jesus reuniu seus apóstolos para celebrar a festividade judaica da Páscoa. Eles recordaram a libertação dos seus antepassados da escravidão egípcia. Mas então, Jesus fez algo inesperado. Ele pegou um pedaço do pão não levedado da Páscoa, ergueu-o e disse: "Isto significa o meu corpo, que há de ser dado em vosso benefício." O pão, antes símbolo da pressa dos israelitas ao deixarem o Egito, agora assumia um novo significado. Representava o corpo perfeito de Jesus, que em poucas horas seria entregue como resgate por toda a humanidade. A seguir, ele pegou um copo de vinho e disse: "Este copo significa o novo pacto em virtude do meu sangue, que há de ser derramado em vosso benefício." O vinho, antes uma simples parte da refeição, agora simbolizava algo muito maior. O sangue que seria derramado para selar um novo pacto entre Deus e os humanos. Naquele momento, Jesus instituiu algo completamente novo, uma celebração diferente de todas as outras. Ele disse: "Persisti em fazer isso em memória de mim." Lucas 22, 19, 20. Era uma ordem clara. A partir daquela noite, os seus seguidores não mais comemorariam a libertação do Egito. Em vez disso, relembrariam algo ainda mais grandioso: a libertação do pecado e da morte, possibilitada pelo sacrifício do Messias. No ano 33 depois de Cristo, o 14 de Nisan correspondeu ao dia 1º de abril, segundo cálculos baseados na lua nova visível em Jerusalém. Portanto, Jesus morreu na tarde de sexta-feira, 1º de abril de 33 depois de Cristo, às 15 horas, pouco antes do pôr do sol, e foi sepultado antes do início do sábado judaico. Ironicamente, o mundo celebra o 1º de abril como o dia da mentira. Por que será? Deixe a sua opinião. Hoje essa celebração é conhecida como a Ceia do Senhor. É a única celebração que Jesus mandou os seus seguidores guardar. Um evento solene, não marcado por festas ou grandes banquetes, mas por profunda gratidão e reflexão. Os primeiros cristãos comemoravam a Ceia do Senhor como uma refeição simples, seguindo a instrução de Jesus na noite em que foi traído.
A celebração envolvia pão sem fermento e vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo. A Bíblia dá detalhes sobre essa celebração. Jesus instituiu a ceia do Senhor na Páscoa judaica. Abram em Mateus 26 e os versículos 26 a 28. Enquanto continuavam a comer, Jesus tomou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto representa o meu corpo. Ele tomou também um cálice e, tendo dado graças, deu-o a eles, dizendo: Bebam dele, todos vocês, pois isto representa o meu sangue do pacto, que será derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. A celebração era realizada anualmente no dia 14 de Nisan pela primeira congregação cristã. Vejam 1 Coríntios 11, os versículos 23 até 26. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser traído, tomou um pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto representa o meu corpo, que está em seu benefício. Persistam em fazer isso em minha memória. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto no meu sangue. Persistam em fazer isso, sempre que o beberem, em minha memória. Pois sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês proclamam a morte do Senhor, até que ele venha. A ceia do Senhor não era uma refeição comum. Alguns coríntios haviam transformado essa ocasião numa festa desordenada, misturando-a com refeições comuns. Paulo os corrigiu. Vejam 1 Coríntios 11 e os versículos 20 a 22. Quando vocês se reúnem num só lugar, não é possível comer a ceia do Senhor. Pois, ao tomarem a refeição, cada um come a sua própria ceia antes dos outros, de modo que um passa fome e outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas para comer e beber? Ou desprezam a congregação de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso, certamente, não os elogio. Isso mostra que a comemoração deveria ser realizada com respeito e reverência. Hoje, a ceia do Senhor também deve ser uma vez por ano, no mesmo dia em que Jesus instituiu essa celebração, no dia 14 de Nisan do calendário bíblico. Isso segue o padrão da Páscoa judaica, que também era uma celebração anual. A Páscoa era uma festividade do povo de Israel. Depois disso, os judeus cristãos deixaram de comemorar a Páscoa e passaram a olhar para a morte de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: Eliminem o fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como de facto são. Pois, realmente, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. A cada ano, milhões de pessoas ao redor do mundo atendem ao chamado de Cristo e se reúnem para relembrar seu sacrifício, para refletir sobre o maior ato de amor já realizado na história da humanidade. Este ano, 2025, sendo que o equinócio da primavera no hemisfério norte ocorre por volta de 20 ou 21 de março, marcando o início da estação, temos de ver quando calha a primeira lua nova. 29 de março. Agora contamos 14 dias e temos a lua cheia. Este ano, o aniversário da morte de Jesus calha no dia 12 de abril. Celebrem esta data, porque ele morreu por si e por mim. E é isso, meus queridos. A lua cheia do equinócio da primavera marca a data exata em que Jesus morreu. Este ano, 2025, calha no dia 12 de abril. E nos lembrarmos dessa data mostra realmente que estamos gratos pelo seu sacrifício. Deixem os vossos comentários que eu estou aqui para responder. Obrigado por assistirem. Se gostaste do conteúdo, apoia o canal deixando o teu gosto, partilhando com amigos e subscrevendo. Até o próximo vídeo.